Ok, então no último vídeo, que infelizmente ficou sem som, a gente considerou o seguinte problema. Tá? Que vai, nas próximas aulas, permitir resolver problemas, quer dizer, vão ser problemas de otimização. Então, dada uma função f com domínio D, a gente quer achar, se tiver, os pontos de máximo local, global, os máximos globais e os mínimos globais. Ok, então é uma pergunta difícil a priori, porque a gente quer um método que se aplica para uma função que, enfim, que pode ser bastante geral, com talvez descontinuidades, não sei. Ok? Então, o que é o máximo global? É um ponto do domínio. Então vamos supor que o meu domínio aqui seja um intervalo para começar. Isso. Então, um ponto de máximo global é um ponto vou chamar de x estrela aqui, por exemplo. É um ponto onde a função toma um valor que é maior do que todos os outros valores no domínio. Okay? O mínimo global, por sua vez, é um ponto onde o valor da função é menor do que todos os outros valores possíveis de f de x, quando x varia nesse domínio. Então, em geral, a gente viu várias situações em que pode não existir esses mínimos ou esses máximos globais. A gente viu que pode não existir por causa de alguma coisa que acontece na fronteira de D, ou por razões simplesmente porque tem descontinuidade da função. Então, vou só lembrar da principal resultado. Se f for contínua e se D for um conjunto que se chama compacto, mas vamos simplificar um pouco. Se D for um intervalo limitado e fechado, então sempre existe um mínimo e um máximo global. Então esse teorema que eu não provei, infelizmente, mas ele é bom e ele é importante porque ele me garante que o que eu começo a fazer quando eu tento resolver esse problema faz sentido, porque se eu começar a procurar um máximo ou mínimo global e que não tiver, enfim, eu quero usar esse teorema agora, mas eu quero desenvolver um método. Mesmo se uma função for contínua no intervalo limitado e fechado, a tarefa de achar os seus máximos e mínimos globais pode ser bastante complicada. Então, eu vou ter que falar aqui de alguma ligação com a derivada, porque vai ser isso que vai, de repente, simplificar bastante o meu trabalho. Então, vou fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenha, assim, uma função. Então, a partir de agora, eu vou supor, para simplificar, que meu domínio é um intervalo fechado
ilimitado. E eu quero fazer uma observação que, na verdade, eu já fiz algumas vezes. Okay? Vamos supor que a função é bem suave, é que ela faz algo desse tipo. Então, suave no sentido, primeiro, não tem descontinuidades porque ela é contínua, mas, além disso, ela é derivável no sentido que ela sempre existe uma reta tangente. Okay? Não tem bicos. Então, a gente tem que admitir, pelo menos no meu desenho, que o que aconteceu com a minha função? Tem que admitir, olhando para esse desenho, que o máximo global que é aqui, por exemplo, ele necessariamente vai ser no lugar onde a tangente aqui, a tangente ao meu gráfico, é horizontal. Por outro lado, nesse ponto aqui de mínimo global, também eu vejo que a reta tangente tem uma coisa particular nesse ponto, é que ela é horizontal. Ok? Então, eu vou chamar isso daqui a pouco, chamar isso de ponto crítico. Mas tem um certo problema, é que aqui eu vejo outros pontos onde essa inclinação da reta tangente é nula, porque a reta tangente é horizontal, mas apesar disso, esses pontos aqui, eles não são nem mínimos, nem máximos globais, só esses dois. Então, esse aqui é um máximo global, nesse desenho, né, que eu estou fazendo. Isso aqui é um ponto de mínimo global. Mas aqui, isso aqui, apesar da derivada ser zero, isso aqui, o que eu gostaria de chamar localmente, é um mínimo com respeito aos pontos na vizinhança dele. Então, eu vou chamar isso de um mínimo local. Isso aqui de um máximo local. Então, daqui a pouco eu vou procurar os máximos e os mínimos globais via os pontos, os lugares onde a derivada é zero, quer dizer, a inclinação da reta tangente é zero, mas eu vou ter que me lembrar disso, que quando a derivada é zero, eu posso estar num mínimo local ou máximo local, sem ser global. Então, depois vou ter que juntar isso para dar um método geral para achar esse máximo ou esse mínimo global. Mas vamos falar um pouquinho agora de máximos e de mínimos globais. Locais. Então, isso começa com esse desenho, ok? Nesse desenho, eu vejo que localmente, se eu olhar suficientemente perto dessa região aqui, eu tenho a impressão que a função tem um mínimo. É claro que se eu começar a olhar globalmente, eu vejo pontos onde os valores da função são menores, mas localmente, e eu queria dizer que essa função ela tem um mínimo, no sentido que ela toma valores menores do que os pontos na sua vizinhança. Então, vamos chamar um ponto. Então, vou introduzir uma definição. Ponto x estrela do domínio eu vou só colocar um x estrela assim. X estrela é o máximo local de f se o que? Se existir um intervalo I, okay, que eu vou pegar aberto, que contém x estrela,
e, finalmente, e tal que nesse intervalo a gente tem o seguinte: f de x estrela é maior do que f de x, qualquer que seja o x nesse intervalo. Ok? Vou dar uns exemplos, obviamente. Vocês me permitem tomar um atalho agora? Eu vou escrever assim. Eu posso trocar máximo por mínimo local. Ok? E a única coisa que eu vou ter que trocar é esse maior ou igual por menor ou igual. Então, via um desenho, vou tentar um desenho um pouco mais claro do que aquele desenho lá de cima, eu vou pegar uma função, fazer uma situação bem simples, digamos algo assim. Ok? Então, nesse esboço aqui, tá? É só um esboço, eu não dei uma expressão explícita para a função. Eu vejo o máximo global aqui. E o mínimo global aqui. Ok? E eu vejo duas coisas locais. Então, por que esse ponto aqui é o máximo local? Local porque eu vejo que eu posso pegar um intervalo pequeno o suficiente, aberto, que contém x estrela, por exemplo, esse intervalo aqui. Tem várias possibilidades, né, para a escolha desse intervalo I, mas dentro desse intervalo I, se eu olhar a função, tá? Se eu esquecer do resto da função e olhar só o pedaço de gráfico dentro disso, eu vejo que f de x estrela nessa região é maior do que um f de qualquer outro x. Ok? Então, localmente, o valor de fx estrela é maior do que os valores de f nos seus vizinhos. Do mesmo jeito, eu vejo aqui, mas observe que esse intervalo I que eu peguei aqui, ele tem que ser pequeno o suficiente. Ele não pode ser grande demais, porque se ele começar a ficar grande, o meu intervalo vou começar a conter pontos e a função toma valores maiores, esses valores aqui, por exemplo. Então, eu quero evitar isso. Então, em geral, esse intervalo I tem que ser tomado pequeno o suficiente. Ok? Então, aqui eu vejo também um mínimo local, pelas mesmas razões. Eu posso colocar um pequeno intervalo em torno desse ponto aqui, um x estrela azul, e ver que localmente a função toma valores menores nesse ponto x estrela. Ok? Então, o problema é... Bom, agora a gente tem uma classe maior de mínimos e máximos, que são os locais. É claro que é meio óbvio, né? Que o máximo global, ou respectivamente o mínimo global, é local também. Significa que, por exemplo, esse máximo global, ele é local também. Eu posso também começar a procurar um intervalo aqui, mas na verdade eu posso pegar essencialmente o domínio inteiro, ou um intervalo grande o suficiente. Aquela propriedade de ser o máximo global vai ser verdadeira também. Então, bem, o meu objetivo agora é como achar
como achar os extremos locais de uma função. E porque eu vou saber depois que alguns desses extremos locais vão ser candidatos a ser globais também. Então, o que eu já falei, e isso está no meu desenho aqui à esquerda, é que eu gostaria de relacionar, quando a minha função é suave o suficiente, eu gostaria de falar que esses extremos locais podem ser detectados via a primeira derivada. Então vamos dar aqui o meu teorema, que é meio óbvio de entender a partir de um desenho, mas vou dar uma pequena prova, mesmo sendo elementar. Teorema seja, bom, se, vou continuar assim, se f possui o máximo ou o mínimo local num ponto x estrela, e, isso é fundamental, se f é derivável nesse ponto, quer dizer que a derivada f' em x estrela existe, então essa derivada só pode ser igual a zero. Quer dizer que se a minha função é suave, outro jeito de falar, se a minha função é suave, quer dizer que ela é derivável no seu domínio inteiro, eu vou poder começar a procurar os lugares onde a derivada é zero. Esses pontos vão ser candidatos a serem extremos locais. Então, útil, esse teorema vai ser útil para achar candidatos. Eu digo candidatos porque não vão ser todos os pontos onde a derivada se anula, que vão ser máximos ou mínimos locais, mas vão ser candidatos. Útil para achar candidatos a mínimos ou máximos locais. Ok? Então, uma pequena prova, que é bastante elementar. Então, suponha que f tenha vamos pegar o máximo local em x estrela. Se for tratar o caso de mínimo local, você pode seguir exatamente a prova que eu vou dar agora. Não muda quase nada. Ok? Então, se isso aqui acontecer, significa o quê? Isto é, f de x estrela é sempre maior ou igual a f de x para todos os x dentro de um intervalo que contém x estrela, ok? Mas vou simplesmente escrever assim, para x perto de x estrela, ok? Esse perto aqui é ligado a esse local que tem aqui, certo? Então, o que eu quero mostrar? Eu estou supondo que f de x estrela existe, f' de x estrela existe. Vamos lembrar aqui que definição de derivada de f em x estrela, é f de x menos f de x estrela sobre x menos x estrela, quando o x tende a x estrela. Ok? Então, eu quero mostrar que esse número é zero, que só pode ser igual a zero. Então, eu vou
aproveitar da seguinte propriedade, que se o limite, quando x tende a x estrela, existe, e ele é igual a f' de x estrela, ele deve ser também, eu posso calcular ele via um limite lateral. Então, em vez do limite total completo, digamos, eu posso calcular o limite quando x tende a x estrela pela direita, por exemplo. Então, eu reescrevo o meu limite e eu vou tentar dizer alguma coisa a respeito desse limite, que agora é lateral. Então, quando o limite é lateral, aqui à direita, quer dizer que o meu x está à direita de x estrela e perto de x estrela. Então, primeiro, está à direita de x estrela implica que esse número aqui é positivo. E estar perto o suficiente de x estrela implica, olha o que está escrito aqui, implica que f de x é menor ou igual do que f de x estrela. Então, esse número aqui é menor ou igual a zero. Isso é porque, nesse limite aqui, eu estou considerando x suficientemente perto de x estrela. Então, o quociente de um número não positivo por um número positivo me dá um número não positivo. Bom, é uma informação sobre esse f' de x estrela obtida a partir de um limite lateral. Mas eu posso pegar o outro lateral. Já que o limite aqui embaixo existe, eu posso considerar esse outro limite lateral aqui e calcular o meu limite com x se aproximando de x estrela pela esquerda dessa vez. Então, o que eu vou ter dessa vez? Se x está à esquerda de x estrela, isso agora é negativo, mas isso aqui continua sendo menor ou igual a zero, porque, de novo, f de x é menor ou igual a f de x estrela, já que x estrela é um ponto de máximo local. Okay? Então, um não negativo por um negativo agora me dá um número maior ou igual a zero. Então, a partir desses dois itens aqui, se f' de x estrela é ao mesmo tempo menor ou igual a zero e maior ou igual a zero, eu vou deduzir que ele é necessariamente igual a zero. Okay? Então, isso aqui prova o teorema. E agora eu vou querer achar jeitos de aplicar esse teorema. Então, vou considerar um exemplo. Vamos começar aqui. Okay? Vamos procurar os extremos locais, se tiver, né? De u menos x2. Essa função tem um domínio que é a reta inteira, então vou considerar a reta inteira. Certo? Então, pelo teorema, é claro que essa função aqui é derivável, então eu posso derivar ela em qualquer ponto. Então, pelo teorema anterior, os extremos locais tem que satisfazer, vamos chamar eles de x estrela, eles têm que satisfazer f' de x estrela igual a zero. Mas a função f sendo totalmente explícita, eu posso tornar essa condição aqui mais concreta, ok? Porque quem é a minha função? É u menos x2, então a derivada dela me dá 0 menos 2x, ok? Então, um ponto x estrela
ter a derivada, anular a derivada de f é equivalente a menos 2x estrela C igual a 0, que é equivalente a x estrela C igual a 0. Ok? Então vamos verificar. Eu falei que é candidato, o ponto 0 é candidato a ser um mínimo ou um máximo local. Agora eu vou ter que verificar. Então, o que eu posso fazer é... Então, tá. Eu vou escrever a pergunta. Será que é mínimo local? Será que é um máximo local? Ok? Então, eu sei que não tem outros pelo teorema, mas eu vou ter que verificar agora, porque podia também ser nada esse ponto. Vou ver um exemplo depois onde isso acontece. Então, vou fazer o seguinte, vamos estudar o sinal dessa derivada. O que é o sinal da derivada? A derivada é a função menos 2x. Então, ela tem um sinal muito simples, que é assim. Logo, pelo que eu sei, né, da variação de f, eu sei que f cresce antes de 0 e decresce depois de 0. Então, isso implica, se a função tem uma derivada nula em 0 e que ela cresce antes e decresce depois, quer dizer que só pode ser um máximo local. O estudo da primeira derivada aqui me permite mostrar que é isso que acontece, certo? Então, na verdade, eu podia ter deduzido isso sozinho a partir do início, porque a função 1 menos x2 se obtém facilmente a partir da parábola x2 menos x2 e aumenta de 1. Isso aqui é a minha função 1 menos x2, onde eu vejo muito bem que esse ponto aqui, o ponto 0, é um lugar onde a derivada se anula e ela passa de positiva para negativa. Então, é um máximo que é local, mas eu posso observar que ele é global também. Não é sempre assim, mas é um caso onde o máximo local é global também. Ok. Então, é interessante poder resolver essencialmente uma equação que é de anular a derivada para tentar achar mínimos e máximos locais, mas depois disso tem um trabalho ainda que é de estudar, de ver, de achar um jeito para saber se é o máximo ou o mínimo. Então vou fazer um outro jeito para decidir se é mínimo ou máximo ou nada, ok? Que vai ser o seguinte: observe que essa função aqui ela é côncava, pelo menos na vizinhança do meu máximo local. Então, vamos calcular. Eu sei como detectar concavidade ou convexidade. Eu posso a segunda derivada de f, que é a segunda derivada de menos 2x, que é menos 2. Ok? Mas menos 2 é um número negativo para todo x. Então, f ela é côncava. E isso, adicionando o fato dela ter uma derivada nula em 0, implica que esse ponto x estrela igual a 0 é o máximo local.
Uma função que é côncava e cuja derivada é zero num ponto, tem necessariamente um máximo local nesse ponto. Okay? Então, isso aqui se chama o método da segunda, como que chama? O teste da segunda derivada. Ok? Porque suponha que você tem uma função que tem uma tangente horizontal num ponto, ok? Então, para saber se o mínimo é o máximo global, local, você quer saber se a função na vizinhança desse ponto faz assim ou assim. Então, esse caso aqui significa que a função é convexa, o que pode ser detectado se a segunda derivada nesse ponto x estrela é positiva, e se ela for negativa, então vai ser o segundo caso. Então tem que cuidar, porque às vezes essa segunda derivada pode ser zero, o que a gente vai ver agora. Ok? Mas se é positiva, o meu ponto é um ponto de mínimo local, se ela for negativa é um máximo local. Ok. Então, o próximo exemplo é o exemplo típico que tem que guardar em mente para ver o que podia acontecer. Vamos fazer uma coisa parecida com a função x3. Então, vamos procurar os mínimos ou os máximos locais da função x3. Ok? Então, de novo, eu gostaria, essa função é bem derivável, então, certamente, todos os seus mínimos ou máximos locais vão ser pontos onde a derivada se anula. Então, eu vou primeiro calcular a derivada e procurar os pontos x estrela, onde essa derivada se anula. Mas eu vejo que isso aqui é possível se somente se x estrela é igual a zero. Então a pergunta é, será que esse ponto aqui é o máximo local? Será que é o mínimo local ou será que é outra coisa? E se você estudar a derivada, vou tentar posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Se eu estudar o sinal da derivada, essa derivada é sempre positiva, porque é a função 3x2. A função é sempre positiva. Logo, a variação de f é uma função sempre crescente. Tudo bem, ela tem uma derivada nula aqui, mas eu vejo que essa função aqui não possui nem mínimo, nem máximo local em zero. Okay? Então, aliás, eu vejo que o estudo do sinal da primeira derivada não me permite determinar. Eu posso também fazer o teste da segunda derivada. O que ele vai me dar, esse teste? Se eu calcular a segunda derivada de x, eu obtenho 6x, né, 3x2, derivada dá 6x, logo, no ponto zero, meu x estrela, né, vale zero. 6x, 6 vezes 0 dá 0. Então, eu não posso decidir, porque para saber eu deveria ter uma função que ou côncava ou convexa. E eu não sei agora com esse problema aqui. Então, localmente, a análise da função não me permite decidir. Então, por que isso acontece? Uma razão muito simples. A gente já conhece o gráfico da função x3. Então, na origem, eu vejo agora muito bem o que acontece. A derivada é zero.
ok? Mas esse ponto aqui não é nem mínimo nem máximo local. Ok? Então essa função, obviamente, ela não tem mínimos ou máximos locais. Ela tem um ponto onde essa derivada se anula, mas é um ponto que não corresponde a nenhum mínimo ou máximo local. Okay? Então, no próximo vídeo, eu vou juntar isso com o problema de achar os mínimos e máximos globais de uma função contínua no intervalo fechado.